The Wall é o disco mais amado do Pink Floyd e é, também, o lugar exato em que a banda morreu. Quero te convencer de que esses dois fatos não são uma contradição. São o mesmo fato, visto de dois lados diferentes. The Wall é magnífico. Não estou aqui para derrubá-lo. E quem te disser que é um disco ruim, simplesmente não está ouvindo. É uma das obras mais ambiciosas, plenamente realizadas e avassaladoras que o rock já produziu. Mas é magnífico do jeito que um mausoléu é magnífico, do jeito que um funeral de estado é solene, com cada peça em seu devido lugar, a orquestra crescendo e a estrutura construída para durar 1000 anos. No centro de toda essa grandiosidade, porém, repousa um corpo. O corpo da banda. The Wall é a maior realização de Roger Waters, mas é o disco menos Pink Floyd que o Pink Floyd já lançou. A razão de ele soar tão colossal é, em parte, porque não há mais ninguém lá dentro, oferecendo resistência. O que você ouve é a visão de um homem só, entregue sem oposições. E uma visão sem resistência sempre soa maior do que uma visão que precisa brigar por cada centímetro para existir. The Wall é o som de uma discussão que um dos lados já venceu. E vencer, no fim das contas, foi o que matou aquilo que valia a pena discutir. Deixe-me começar pelo fato que quase ninguém que ama este disco conhece, ou escolhe ignorar, pois é a prova mais comprometedora de todo o projeto, escondida à plena vista. Richard Wright, o homem que dava ao Pink Floyd a sua cor, a sua atmosfera harmônica, aquele terceiro tipo de beleza que não era nem a de Gilmour, nem a de Waters, foi demitido durante a gravação. Demitido. Expulso por Waters, no meio da criação daquela que o mundo considera a obra suprema da banda. Depois, numa das ironias mais estranhas da história do rock, foi recontratado como músico de sessão assalariado para tocar nos shows. Um empregado no palco da própria banda. Pare um instante nisso. O disco mais celebrado do Pink Floyd é aquele em que um quarto da banda foi rebaixado de membro à mão de obra contratada. E o detalhe é que dá para ouvir essa ausência, se você souber escutar. Onde está a atmosfera de Wright em The Wall? Onde está o clima harmônico de Us and Them? A arquitetura paciente de teclados de Echoes? Os acordes que costumavam te dizer o que sentir antes de a primeira palavra ser cantada? Não estão lá. O que segura The Wall harmonicamente não é Richard Wright. É produção. É Bob Ezrin, o coprodutor. São as orquestrações e as camadas de densidade engenheirada. The Wall é cheio, avassaladoramente preenchido, mas é cheio de produção, não de banda. A cor que antes vinha de um membro vivo, agora vem de um arranjador e de uma mesa de mixagem. Substituíram o homem pela técnica e, como a técnica é brilhante, quase ninguém percebeu a falta do homem. Isso importa porque define que tipo de objeto The Wall de fato é. Um disco do Pink Floyd. Os de verdade, os da fase áurea, era o som de 4 funções em tensão constante. Gilmour era o corpo, a voz, a guitarra e o prazer físico do som puro. Waters era a mente, o conceito, as palavras e a recusa em deixar o disco ser apenas bonito. Wright era a harmonia e o clima. Mason era o pulso, o chão paciente sobre o qual todos pisavam. Tranque esses 4 numa sala onde nenhum consiga ignorar o outro e você terá Dark Side, terá Animals, terá o atrito que gerava a mágica. Em The Wall, essa tensão acabou. Tensão exige 2 forças, e Waters tornou-se a única força na sala. Wright fora expulso. Mason foi reduzido a executar partes de bateria dentro de uma narrativa que já não lhe pertencia.
E Gilmour, o sobrevivente mais importante, tornou-se algo de partir o coração. Um guitarrista de sessão genial, tocando brilhantemente na confissão de outro homem. A guitarra ainda é dele, mas está a serviço, não em diálogo. Ele ilustra a história de Waters, em vez de brigar com ele pela alma de um disco compartilhado. 4 homens viraram um homem e 3 empregados. Isso não é uma banda. É um projeto solo com o melhor elenco de apoio que o dinheiro poderia comprar. E ainda assim, aqui é onde o disco se recusa a ser simples. Aqui está o momento que salva The Wall de ser apenas um monumento frio. E é a razão pela qual consigo chamá-lo de magnífico sem mentir. Comfortably Numb. Escute Comfortably Numb e você estará ouvindo a última discussão real que o Pink Floyd teve, capturada na fita e preservada para sempre. Confundida pelo mundo como um clímax, quando na verdade é uma despedida. A história por trás dessa música é a biografia da banda em miniatura. Waters a queria de um jeito, enxuta, orquestral, controlada, uma peça fria e clínica que servisse à narrativa. Gilmour a queria do outro, expansiva, alçando o voo, com a guitarra estendendo a mão para o céu. Eles brigaram por causa dela. Brigaram de verdade. E o que você ouve na faixa final não é um meio termo. É a briga em si, congelada no tempo. As estrofes são Waters, contidas, medicadas, planas do jeito mais deliberado. O som de uma mente que se desligou, com a melodia andando em pequenos passos derrotados. Então, o refrão chega, a guitarra se abre, e de repente, ali está Gilmour, o corpo, recusando-se a ficar anestesiado, alcançando o sentimento puro para além das palavras. Escute os 2 solos, pois são 2 filosofias musicais discutindo sem falar. O primeiro solo é curto, apertado, uma afirmação. O solo final é o que todos lembram. O longo, o que sobe e se recusa a resolver, com as cordas esticadas uma fração além do que o conforto permite. Um fraseado construído para doer. Esse solo não é uma decoração posta sobre a música de Waters. É uma réplica. É Gilmour dizendo, sem usar palavras, que há algo que a letra não alcança, mas a guitarra sim. E ele tem razão. A prova é que você se lembra do solo por muito mais tempo do que da estrofe. É o limite em ação. É Gilmour, sendo a parede que Waters não consegue atravessar rumo ao sermão clínico puro, uma última vez. Comfortably Numb é a melhor coisa do disco, precisamente porque é a última faixa em que a tensão ainda está viva. A última vez em que 2 homens ainda eram o limite um do outro, forçando-se mutuamente para produzir algo que nenhum dos 2 teria feito sozinho. É o último suspiro da banda. E passamos 40 anos chamando isso de ponto alto, sem perceber que era um adeus. Escute também, por baixo de tudo, o Nick Mason. O papel dele em The Wall conta a mesma história num registro mais silencioso. Nos grandes discos, Mason era o pulso paciente e sem exibicionismo que segurava as faixas longas, recusando-se a preenchê-las, criando a contenção arquitetônica que deixava a música respirar. Em The Wall, ele ainda é excelente e elegante, mas já não sustenta uma estrutura compartilhada. Ele executa partes de bateria numa narrativa decidida antes de sua chegada. O pulso agora serve à história. Ele passou de uma das 4 forças que moldavam a forma a um artesão entregando uma forma que outro desenhou. Não que toque mal, é que a música já não precisa dele como força, apenas como função. E uma banda em que o baterista foi reduzido à função é uma banda que deixou de ser uma conversa entre iguais.
Depois de Comfortably Numb, a resistência acaba. Esse é o arco inteiro. Em The Wall, a resistência pisca uma última vez em uma música e depois se apaga. O disco seguinte, The Final Cut, é o que resta quando não sobra resistência alguma. Waters sozinho, o panfleto plenamente realizado, o cadáver. Portanto, The Wall não é a morte em si. É o momento de morrer. É o longo e espetacular desabamento flagrado em seu instante mais belo. Animals foi o último disco em que os 4 homens se seguravam em equilíbrio. The Wall é o disco em que o equilíbrio enfim pende, em que uma força vence e as outras 3 são subjugadas. A tragédia está tão bem escondida dentro do triunfo que o triunfo é tudo o que se vê. As pessoas erguem The Wall como prova da grandeza da banda. Eu te digo que é a prova de como ela acabou. As próprias coisas que o fazem soar tão imenso, a falta de oposição, a visão incontestada, a produção preenchendo o vácuo de um membro demitido, são os sintomas do fim. The Wall soa como uma banda no auge, mas é, na verdade, um homem sozinho no topo, com os corpos dos colaboradores arranjados com bom gosto à sua volta, enquanto uma orquestra toca. Quero ser justo com Waters. Esta não é uma história sobre um vilão. The Wall é grande porque Waters é grande. A ferida de onde ele tira a arte é real. O pai morto, a mãe fria, a alienação, a fama que sufoca. Tudo é verdadeiro e poderosamente construído. Um homem menor não teria erguido isso, mas grandeza em um homem não é a mesma coisa que uma grande banda. E a confusão entre as duas é o erro mais antigo que cometemos sobre o Pink Floyd. Ouvimos algo enorme e creditamos a banda, quando estamos, de fato, ouvindo a banda sendo substituída, função por função, pela vontade de um indivíduo e pela técnica de um produtor. A imensidão não é a banda funcionando a todo vapor. É o som de 3 cilindros sendo desligados e o quarto sendo amplificado para preencher o silêncio. Deixo você onde o disco me deixa, com o pensamento mais incômodo que tenho sobre este álbum favorito de tantos. E se o maior disco do Pink Floyd não for a banda no auge, mas a banda no ato de morrer, embalsamada com tanta beleza, que confundimos o funeral com uma coroação? E se a razão pela qual The Wall parece tão monumental for a mesma razão pela qual um túmulo parece monumental, porque foi construído para guardar algo que já não está vivo? E se Comfortably Numb, a música que todos buscam, for bela justamente por ser a última vez em que esses homens de fato brigaram? O último lampejo do atrito que os fazia gigantes. A última vez em que a guitarra de Gilmour resistiu às palavras de Waters e venceu, antes de a parede se fechar definitivamente sobre tudo isso. Passamos 40 anos ouvindo uma despedida e chamando-a de obra-prima. E se for as duas coisas? E se só pudesse de fato ter sido as duas coisas?